Olá, caros ouvintes. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast semanal, mais do que das 9 às 5. No episódio desta semana, vamos abordar o tópico Work-Life Balance. Provavelmente, em algum momento nestes últimos 3 anos, já ouviram falar pelo menos neste nome. E digo especialmente nestes últimos 3 anos, porque quem não se lembra das reuniões online com calças de pijama? Com os vossos animais, como pano de fundo, com as câmaras que não funcionavam, com o trabalho assíncrono ou com aquela reunião passada entre o quarto e a sala. É verdade, Sofia, muito mudou nas nossas vidas devido ao Covid-19. Por isso, para contextualizar a pertinência do nosso tema de hoje, iremos apresentar-vos algum contexto sobre o impacto que a pandemia teve no mundo do trabalho. O coronavírus foi, sem dúvida, um catalisador de mudança a nível mundial. A pandemia trouxe transformações de diferentes ordens, tecnológicas, sociais, económicas, que alteraram diversos aspectos das nossas vidas, sendo o trabalho um dos contextos mais afetados, como todos já estamos fartos de saber. Trabalhar num local de presença física obrigatória correspondia à realidade durante muitos anos, mas com a pandemia esta norma foi alterada. Em questões de 24 horas, tudo teve de ser alterado. Entre nunca ter trabalhado a partir da casa, trabalhar de fora da casa passou a ser algo estranho e diferente. Para realizarmos este podcast, fomos para o terreno e metemos as mãos na massa, como se costuma dizer. Ou seja, realizamos 2 entrevistas a 2 trabalhadores com diferentes contextos profissionais, a Maria e o Manel. Por um lado, a Maria, que trabalha de noite e que se viu obrigada a reconverter a sua carreira durante a pandemia, e por outro, o Manel, que trabalha na mesma organização desde 1997, fazendo já parte da mobília. Convém só reforçar que estes nomes são fictícios. Assim sendo, o nosso objetivo era perceber como é que a pandemia moldou ou não o local de trabalho e como alterou ou não a perspectiva dos entrevistados quanto ao conceito tão ultimamente falado do Work-Life Balance. Sofia e Daniela, sabiam que apesar de se dizer que há uma tendência para os escritórios se extinguirem no futuro, a literatura revela que 95% das empresas acreditam que o escritório continuará a ser um local de extrema importância no futuro? Curioso, Leonor, que tenhas introduzido esse dado, porque efetivamente a bibliografia diz-nos que os espaços físicos de trabalho, portanto escritórios, ainda são muito importantes para os trabalhadores, quer seja de um ponto de vista de continuidade das relações pessoais com os colegas, suporte jurídico, por exemplo, nem que não seja só para mudar o ambiente físico de trabalho, que pode ter impacto e pode ser importante do ponto de vista da produtividade, por exemplo. E, efetivamente, o local físico ainda continua a ser importante, tendo em conta também que o trabalho remoto ou o trabalho híbrido não é aplicável para todos os tipos de tarefas e de empregos. Assim sendo, e apesar de o conceito Work-Life Balance e as suas variáveis múltiplas nem sempre reunirem grande consenso, parece que, de facto, o espaço físico continuar a existir, mesmo que seja articulado com trabalho remoto, continua a ser importante e é um dado consensual neste mundo que é cada vez mais digitalizado, informatizado e em constante mudança. Sofia, mas estamos aqui a falar desde o início do podcast, mas ainda não apresentámos uma definição teórica do conceito Work-Life Balance. Ora, de acordo com vários estudos, este conceito compreende-se como a existência de uma relação saudável entre os diferentes contextos da vida do indivíduo, reforçando que saudável não quer dizer sem momentos mais complexos, mas sim o facto de nós conseguirmos utilizar estratégias adaptativas para ultrapassar então estes períodos. Achamos só curioso referir que, até alguns anos, a definição da Work-Life Balance englobava apenas a esfera da família e a esfera do trabalho. Com o tempo, este conceito foi-se alterando e adaptando-se às novas mudanças do mundo contemporâneo, uma vez que se percebeu que havia outros contextos que as pessoas davam mais importância, não sendo um deles necessariamente a família. Neste sentido, nos dias de hoje, há algumas definições que não corroboramos na totalidade. No entanto, sabemos que não é fácil alcançar o potencial máximo, por mais que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal seja crucial relativamente à saúde física e mental. Consideramos fundamental salientar que os colaboradores enfrentam diversas dificuldades e desafios no seu dia-a-dia, de forma a atingir o Work-Life Balance. Posto isto, passamos agora a palavra aos nossos entrevistados que nos relatarão um pouco das suas experiências. Relativamente aos desafios ou dificuldades em casar a vida pessoal com o trabalho, os nossos testemunhos evidenciam os seguintes tópicos mais relevantes. Por um lado, a Maria refere que a maior dificuldade que ela sente é o tempo. Sinto-me, se o dia tivesse 48 horas era muito bom, era mesmo muito bom, porque primeiro eu tenho um sério e grave problema, dá-me sempre a sensação, o facto de eu ter horário noturno dá-me sempre a sensação que fico depois durante o dia parada no tempo e que exteriormente as pessoas me veem como, olha, ela durante o dia não faz nada, é bom, não é?
e não percebem. Eu nunca vi ninguém perguntar a um trabalhador diurno, dizer: olha que bom, tens a noite toda sem fazer nada. Não se pergunta isso. Porque se percebem que a noite é para dormir e para descansar, porque têm que trabalhar no dia a seguir. Por outro lado, o Manel menciona algumas dificuldades com o trânsito. Os maiores desafios é... Pronto, o trânsito é um deles, não é? Especialmente de inverno. Faço uma deslocação de 20, 25 minutos até ao trabalho e apanho sempre trânsito. Outro dos desafios que o Manel menciona prendem-se essencialmente com a disponibilidade para acompanhar as filhas. Os desafios prendem-se essencialmente com a minha disponibilidade para acompanhar as minhas filhas, quando elas precisam, transportes, escolas, treinos, porque não dá para conciliar tudo. De acordo com a literatura, as próprias organizações tendem a lucrar com a implementação de medidas que favorecem a conciliação trabalho-vida pessoal, sobretudo porque nesses casos os trabalhadores sentem-se mais comprometidos com a organização, o que, consequentemente, promove maiores níveis de produtividade na empresa. Por isso, é importante ter em conta os benefícios que a organização disponibiliza aos colaboradores, bem como a perspectiva que os colaboradores têm face às medidas ou benefícios que as empresas disponibilizam. Vamos agora ouvir a opinião dos entrevistados. Por um lado, a Maria valoriza a empresa considerar a sua realidade, principalmente valorizando o seu papel de ser mãe trabalhadora. Eu valorizo imenso a empresa ter prestado atenção à minha realidade, à minha conjuntura e ter-se tentado adaptar a isso. E acho que aí não é uma questão de dinheiro, é mesmo uma questão de ajudar o trabalhador a cumprir a sua função, mas ao mesmo tempo não prejudicar a empresa e a empresa não ter aquela rigidez do tens que fazer às 9 horas. Não tenho que fazer às 9 horas e o facto da empresa me ter ouvido e tentar adaptar-se à minha realidade para mim foi muito importante. Por outro lado, o Manel reconhece como regalias os benefícios que qualquer funcionário público tem. A DSE, nomeadamente, no caso em particular do meu trabalho, temos estacionamento gratuito, porque há alguma flexibilidade de gerir a agenda também, para mim é importante. Sofia Leonor, então, relativamente às condições que as organizações dos nossos entrevistados oferecem para potenciar o desenvolvimento da empresa e o bem-estar dos colaboradores, o que é que eles dizem? Olha, Daniela, a Maria refere que já sentiu algumas alterações que beneficiam o seu bem-estar, mencionando também o alargamento das mesmas aos restantes trabalhadores da empresa. Eles estão a tentar, nesta primeira fase, beneficiar o trabalhador não a nível monetário, mas a nível conjuntural, como fizeram comigo, a dar dias de folga, a reduzir o horário. Antigamente o horário eram cerca de 12 horas, agora tentamos que fosse 9, mas eles fazem uma coisa, gostam imenso do team building, ou seja, de atividades em conjunto, fora do horário de trabalho, marcam jogos de futebol, por exemplo, fazem no dia da criança, com os filhos. O ano passado, que eu não assisti, mas o ano passado fizeram o dia dos namorados. Respondendo à tua questão, Daniela, o Manel menciona algumas sugestões de melhoria. Oferece algumas coisas, mas podia oferecer mais. Podia oferecer a facilidade de teletrabalho, por exemplo. Mais algum aspecto que considera? Podia, assim, para a conciliação do trabalho com a vida familiar, uma gestão de horários diferente. Nós, neste caso, atualmente não podemos fazer a jornada contínua. Seria tipo entrar às 8h30 e sair às 3, ou entrar às 9 e sair às 3h30, ou entrar à 1 e sair às 7, por exemplo, às 7h30. Libertava às manhãs ou libertava às tardes, mas neste momento temos que ocupar metade do período da manhã e metade do período da tarde. Sabe-se que as responsabilidades do contexto familiar, tomar conta dos filhos ou outros membros da família, executar tarefas domésticas, entre outros, têm um impacto significativo e não podem ser compreendidos de forma isolada. Neste sentido, o trabalho tem uma relação ou impacto direto, podendo mesmo dificultar a realização destas tarefas, e este tópico fica muito evidente quando falamos com a nossa entrevistada Maria.
A semana típica será, depois de sair do trabalho às 7h30 da manhã, venho a casa buscar os meus 2 filhos mais pequenos, vou levá-los à escola e depois volto para descansar. E depois ou volto por volta das 4h30, 5h a ir buscá-los à escola, ou então fico em casa e só volto a sair por volta das 11h30, que é quando saio para ir trabalhar. Ora bem, eu trabalho ao sábado, saio às 9h, entre à meia-noite de sábado saio às 9h. Por norma não descanso, vou, depois de sair do trabalho às 9h da manhã, vou ou às compras, ou faço a organização da casa, ou lavar a roupa, dobrar, tudo tarefas domésticas. Depois, à tarde, se tiverem alguma festa de aniversário, os meus filhos, ou tentamos fazer os deveres, tudo atividades, digamos, não lúdicas, a maioria das vezes. Domingo, ou volto a ir trabalhar para o escritório do meu colega, ou então descanso. Domingo é para descansar, que é o único dia em que consigo dormir. Já um sábado típico do Manel é menos atribulado em comparação com o de Maria. Um dia típico de fim de semana é um dia de família, é um dia de arrumações, é um dia de tudo, é um dia de descanso. Além disso, a literatura refere que a interrupção do trabalho após a maternidade é ainda comum entre as mulheres, sendo que, curiosamente, os homens tendem a aumentar a sua participação no mercado de trabalho quando se tornam pais. Sabemos que o conceito de work-life balance requer uma análise de múltiplas variáveis e a responsabilidade desta questão não é só por parte das organizações, mas o contexto social e cultural também tem um papel direto, nomeadamente as políticas públicas, especificamente acesso aos serviços de saúde. Existem já autores que sugerem um modelo de cuidador universal, em que o pressuposto é que as responsabilidades de cuidar devem ser socialmente compartilhadas, ou seja, que os homens e mulheres consigam equilibrar uma carreira profissional com responsabilidades de cuidado. Com estes assuntos de flexibilidade e dias tão intensos como a Maria referiu que os nossos entrevistados colocaram em cima da mesa, lembrei-me novamente do valor que apresentei no início do podcast, que 95% das empresas acreditam que o escritório será muito importante no futuro. Por um lado, o Manel refere que políticas de flexibilidade são mais favoráveis. Sim, basta eu ter o exemplo de consultas médicas, de ir acompanhar um filho a uma prova de faculdade ou um final de curso. A facilidade ou a possibilidade de nós gerirmos os nossos horários, isso é um ponto a favor das empresas. Porque o mundo evolui, não para, e quando os nossos empresários ou diretores ou administradores e dirigentes perceberem que um funcionário satisfeito trabalha mais e melhor. Já no lado da Maria, como percebemos, esta flexibilidade não é conseguida com tanta facilidade e, talvez, se esta pudesse realizar algumas tarefas a partir de casa, a sua agenda fosse menos complexa. Com isto, queremos dizer que o resultado de um estudo aponta para que 72% dos inquiridos já trabalham para empresas com políticas de trabalho flexíveis e que se encontram satisfeitos. Desses 72, 66% sentem-se mais produtivos com estas novas políticas e 37% dos colaboradores recusariam ofertas de emprego de empresas sem essas tais políticas flexíveis, mesmo que as suas condições fossem melhoradas. Pronto, fechando agora as nossas entrevistas, esperamos que tenham gostado de ouvir os relatos da Maria e do Manel e que tenham compreendido melhor os diferentes tópicos que trouxemos hoje. Agradecemos também a participação dos nossos entrevistados neste podcast e acho que merecem uma salva de palmas, não é? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Hoje, exploramos um tema essencial para o bem-estar e a produtividade, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Discutimos então diferentes tópicos, diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista sobre este tema tão importante e tão atual no mundo de hoje em dia. Lembre-se também que alcançar um equilíbrio saudável não é uma tarefa fácil que se resolve da noite para o dia. É um processo contínuo de ajustes e reavaliações. O mais importante é reconhecer que cada um de nós tem necessidades e limites únicos. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada e esperamos que os tópicos abordados vos tenham feito refletir de alguma forma. Se gostaste do episódio, não te esqueças de seguir o nosso podcast e compartilhar com os teus amigos. Adoramos ouvir novas histórias e nunca te esqueças que tu podes ser o nosso próximo convidado. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar temas que impactam a nossa vida diária e o nosso bem-estar. E já sabem, no trabalho como na vida, tudo corre melhor quando ouvem o nosso podcast.